Salve Maria, meus irmãos, estão entrando aqui. Vamos fazer uma live hoje com o nosso amigo da livraria Ambulare, Diogo. Só estou esperando ele entrar para nós começarmos a live. O pessoal está entrando aí, boa noite. Marcela, tudo bem? Deixar aqui a imagenzinha de Nossa Senhora de La Salette. Hoje a nossa live vai ser sobre comentários rápidos, né, sobre o livro do Dr. Ítalo, Terapia de Guerrilha. Um livro que eu não acabei de ler ainda. Vou só esperar o Diogo entrar na live para a gente poder falar um pouco melhor desse livro aqui. Mas eu não acabei de ler, eu só pude recebê-lo, só tê-lo em mão no sábado. Então eu não consegui acabar de ler o livro ainda. Mas o que eu já li eu gostei, achei muito interessante o que eu já li. E para não adiantar a live ainda, eu vou esperar o Diogo entrar. Mas só para vocês se localizarem aí, nós vamos fazer a live hoje sobre o livro, comentar um pouco sobre o livro do Dr. Ítalo Marcilli, Terapia de Guerrilha. Essa imagem aqui é a imagem de Nossa Senhora de La Salette. Muito bonita, né? Muito linda. Conheçam a história de Nossa Senhora de La Salette, é muito linda mesmo. Deixa eu só colocar aqui como tópico a live, o título da live, né? Vou pedir para a Cláudia colocar o título da Cláudia, se você puder colocar o título da live como aqui pra gente, como fixo, para o pessoal já entrar e já saber o título. A imagem é linda demais. Nossa Senhora de La Salette é a vida, a história, a misericórdia de Deus na vida na França, né? E infelizmente eles recusaram, né? O pessoal está entrando aí para nós começarmos a nossa live sobre o livro do Ítalo. Salve Maria, meu irmão, tudo bom? Tudo bem, salve Maria, boa noite, Alessandro, boa noite a todos. Boa noite. E aí? Como estão as coisas? Bem, graças a Deus. Só deixa eu fixar aqui o tema, para o pessoal já entrar e já saber. Vai lá. Não estou conseguindo fixar. Bom, não consegui fixar aqui o tema que mandaram, mas nós vamos falar sobre o livro do Dr. Ítalo Marcilli, um pouco sobre ele. Mas antes, se você quiser se apresentar para o pessoal aí, aqui no Muito bem. Então, pessoal, eu sou o Diogo, administro aqui a livraria Popular e vamos fazer 2 anos aqui nas redes sociais. E sou casado, pai de um filho. Irmão, não sei se é só para mim, mas seu áudio está bem, tá dando um barulho agudo. Não sei se é só para mim, pessoal. O áudio realmente não está bom. Eu vou tentar colocar um fone de ouvido, pode ser? Pode ser, beleza então. Eu acho que vai melhorar um pouco. Pronto, eu vou buscar um fone. Pessoal, o Diogo foi buscar o fone. Eu tirei ele daqui da live um pouco, por enquanto, porque estava dando um ruído bem agudo. Enquanto ele não coloca o fone, quando ele voltar, a gente dá prosseguimento. É interessante que eu estava lendo o livro do Dr. Ítalo para essa live, né, selecionando alguns pontos importantes, e durante a leitura foi juntando vários aspectos de outros livros, de outras obras. Separei aqui para a gente comentar também o livro do Chesterton, Ortodoxia, o livro do Padre de Garrigou, As Três Idades da Vida Interior, o livro Claridade, do Renato Moraes, e a Sagrada Escritura. Isso tudo em torno do tema que o Dr. Ítalo aborda no seu livro Terapia de Guerrilha, tá? Então, assim, o que ele fala ali, gente, nesse livro, eu já estou adiantando, né, por enquanto, que
que o Diogo não volta, o que ele fala aqui é profundamente cristão, pelo menos o que eu li. Eu não acabei o livro inteiro, né, como eu disse. Mas o que ele fala aqui é profundamente cristão. E contém uma verdade que é uma verdade anterior ao próprio Cristo. No sentido que é uma verdade que está na realidade, entende? Não é que essa verdade é superior a Cristo. São Justino Mártir ele diz que tudo que é verdadeiro é cristão. São Justino Mártir diz isso. Tudo que é verdadeiro é cristão, na sua apologia. Então, bom, o Diogo voltou aqui. Vamos testar então, irmão? Oi, ei, som. Agora... 2. Testando. Agora sim, irmão. Agora sim tá bom. Beleza. Se apresenta de novo aí, porque a gente nem conseguiu escutar o que você falou. Tá, então, meu nome é Diogo e sou casado, pai de um filho, que se chama Benjamin. E a gente demorou um pouquinho a live hoje, porque eu estava com os deveres de ofício em casa. E eu administro a livraria Ambulária, já faz 2 anos que a gente está nas redes sociais, né? E com a proposta de um apostolado, né, que faça chegar boas recomendações de leitura e bons livros, né, para esse nicho católico aí que vem crescendo. Graças a Deus. Perfeito. E hoje o tema proposto é sobre o livro do Dr. Ítalo Marcília, né? Eu acho que é bom a gente adiantar uma coisa, Diogo, que a gente não vai falar mal do Dr. Ítalo aqui. O Dr. Ítalo não é uma pessoa perfeita, ele é um ser humano, então tem seus erros, mas a gente não quer focar em possíveis erros que as pessoas possam pensar em falar e tudo mais, porque não vale a pena, né? A gente não tem nada a ganhar falando mal dele, de qualquer que seja, de qualquer pessoa que seja. Então a gente vai tentar falar aqui, eu também nem sei o que eu falarei de mal dele, para ser sincero, que eu não tento ficar reparando esses pontos das pessoas, né? Tento, né? Mas então a gente vai tentar falar só, se alguém achar que a gente vai falar mal do Twitter, vai fazer uma crítica a ele, não é o lugar, a gente não vai fazer, ponto final, acabou, né? Então, a proposta é justamente fazer uma suspensão de descrença, como a gente deve fazer com qualquer literatura, né? E o livro, deixa eu pegar só o retorno aqui. Então, o livro dele é justamente como qualquer outra literatura, isso de um cunho mais psicológico, né? E a gente vai tentar buscar o melhor daquele livro. Perfeito. Mas a própria pessoa do Ítalo, né? Muita gente fala mal, porque ele tem um jeito polêmico mesmo, né? O Ítalo tem esse jeitão polêmico dele, de falar as coisas assim. Isso causa certo impacto, principalmente dos católicos, né? Mas não é esse ponto que a gente quer focar na live hoje, não. A gente não quer falar de possíveis defeitos e tudo mais. A gente quer falar do conteúdo que o Ítalo tá fazendo. É um conteúdo muito bom, ele tá ajudando muita gente. E isso que importa, né? A gente tem que olhar por esse lado, esse viés do Dr. Ítalo. Ele até começa no livro, na introdução, né, Diogo? Do livro Terapia de Guerrilha. Em primeiro lugar, a capa ficou sensacional, né? Muito parabéns, Matheus Basso. Ficou sensacional. Esse detalhe aqui dos remédios, olha só. Muito bom. Aqui no fundo. Ficou muito bom, muito bonita mesmo. O interior do livro é cheio de stories. Stories os melhores, né? Ele selecionou e jogou nos livros. E no final tem um anexo, né? Só de stories. Foi o que fez ele ser que ele criar o conteúdo dele também, né? Mas os stories dele foi o que o pessoal ia lá, tentava, repostava, que fazem até hoje, né? No início ele era muita gente, todo mundo repostava o Dr. Ítalo por causa dos stories dele, dos stories, né? Sim. Então, é um livro assim, a edição ficou muito bonita, parabéns à editora Alster, parabéns ao Matheus Basso que fez a capa. Só que parece que, a gente olhando assim, vamos supor que você não conheça o Dr. Ítalo e você vai numa livraria e veja esse livro, Terapia de Guerrilha, trabalhe, sirva, seja forte, não enche o saco.
Isso aí já tira um pouco aquela noção de livro de autoajuda. E o próprio conteúdo do Dr. Ítalo não é um conteúdo assim vazio no sentido de autoajuda, igual a gente conhece os outros livros, não é mesmo, Diogo? Uhum. Pelo contrário, exatamente. Inclusive, quando ele fala sobre energia e motivação, no capítulo 1, ele explica que né, quando nos sentimos desmotivados, e a gente observa um vídeo de autoajuda, tipo aqueles ele cita aqui aquele filme do Mel Gibson, né? Uhum. Coração Valente, salvo engano, do guerreiro escocês. E como se a gente captasse no universo uma energia que circunda e a gente transforma isso depois em ações, né? Então a gente capta a energia de fora, introjeta e depois lança. Então ele explica que não é assim. Ele fala que já existe uma energia em nós mesmos e a gente só basta encontrar os gatilhos para que a gente coloque isso para fora e transforme em ações, né? Diogo, como a linguagem é interessante, né? A gente olha as pessoas, às vezes, essa coisa de energia que flutua aí no cosmos, você tem que, vou te mandar energia positiva. Isso aí é uma fuga tremenda da realidade mesmo, né? Você vai parar a pensar, é sempre um tirar a responsabilidade da gente, da nossa ação e transferir para algo. Ah, não sou eu que tenho que me mover para realizar aquele ato, aquela coisa que eu tenho que fazer, que cumprir meu dever, mas é a energia do cosmos que vem em mim e faz. Isso tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com a realidade mesmo. Não, Então, e como essa linguagem pode paralisar uma pessoa, pode estagnar uma pessoa e fazer com que essa pessoa não se mova, porque ela depende de uma coisa que não existe, que é essa energia do cosmos aí. Eu vou te mandar uma energia positiva. Não existe energia positiva, gente. O que existe é a ação divina e a ação humana, ponto. exatamente, exatamente. E se a gente for pegar esse contexto de energia, né, vamos colocar aqui, eu peguei um trecho do livro Caminho, depois a gente faz uma relação direta entre Ítalo e São José Maria. Pois é. Tem Beleza. aqui no trecho do livro Caminho sobre a obediência, no parágrafo 615, São José Maria diz: tempera a tua vontade, viriliza a tua vontade, que seja, com a graça de Deus, como um esporão de aço. Só tendo uma vontade forte, saberás não tê-la para obedecer, né? Então, quando o Ítalo fala de presença, que é o capítulo 1, né? Basicamente, Uhum. ele circunda em torno de você se encontrar, né? Consigo mesmo, e você vai percebendo nas pequenas coisas do dia a dia aquilo que é necessário fazer. Então, agora vamos trazer para um exemplo. Depois que eu comecei a ler o livro, eu estou de férias, né? Sou Uhum. professor de escola pública, e, e como eu falei, a livraria Ambulare é um apostolado, né? É meu segundo ofício. E aí, os meus horários bagunçaram, né? De férias. Então, depois da leitura do livro, eu procurei corrigir algumas coisas, colocar a virtude da ordem para trabalhar. E então, só se corrigem vícios com uma virtude, né? Você Perfeito. só conhece um problema quando você encontra um, uma perspectiva superior a qual você precisa se adequar a ela, um verdadeiro modelo, né? E aí eu precisei colocar isso no meu dia a dia. Então, hoje eu não acordo antes de 7 horas, dificilmente eu acordo antes de 7 horas. Eu tenho o meu despertador, né, de 11 meses de idade, e, e minha esposa, por amamentar todas as madrugadas, ela precisa de descansar um pouquinho mais de manhã. Então eu acordo cedo e faço as coisas de manhã. E eu Claro. fico com ele enquanto ela dorme um pouco mais. E aí eu faço café e tem um exercício dos 90 segundos que ele comenta e que a gente precisa fazer. Ó, na hora de colocar água para esquentar, você vai perceber o barulhinho, né?
das bolhas que estão lá no processo de ebulição, o café que você tira, né, o pó e coloca no funil, né, no coador, e todas as pequenas coisas que você faz no dia a dia durante 90 minutos, ele sugere como exercício de presença. Você vai perceber na sua realidade mesmo, nos seus pequenos desafios da realidade, que são mínimos, e que você acaba automatizando no dia a dia, e você não percebe que você está ali. Perfeito. Então é um exercício de presença que ele faz no capítulo 1. Então pare de fingir que você não tem um corpo e trate de se instalar na realidade. A gente se instala na realidade à medida que a gente percebe que a gente existe. E que Exatamente. a gente executa as coisas ativamente, não reativamente, em Perfeito. automatismos, né? Ele fala nesse capítulo, eu achei muito interessante isso, que ele faz a distinção entre vontade e intelecto, né? Que ele fala, ó, eu tenho um bem árduo, sei lá, eu tenho que acordar todo dia cedo, eu quero acordar todo dia cedo para estudar, eu trabalho o dia inteiro, é que o pessoal sempre pergunta, né? Ah, como fazer para ler mais? Eu quero fazer um curso, como que eu faço para fazer esse curso? Eu não tenho tempo. Olha, acorda mais, o que eu sempre falo, acorda mais cedo. Se você não tem tempo à noite, nem durante o dia, acorda mais cedo para ler o livro que você quer ler. Aí, diante disso, a pessoa fala, beleza, eu vou fazer isso. Aí ela conhece pelo intelecto, na cabeça dela ela sabe, poxa, eu tenho que acordar mais cedo porque eu quero, é um bem, é um bem. Aí de manhã, o despertador acorda às 5h30. Ela ouve, acorda, desperta, só que ela pensa, poxa, será que vale mais a pena eu ficar na cama mais uns 40 minutos? Ou será que vale a pena eu levantar e ler esse livro aí? Percebe, a noite anterior, antes de ela ir dormir, é uma coisa que todo mundo, acontece com todo mundo. À noite, quando ela foi dormir, ela falou, vou acordar amanhã cedo. Ou seja, no intelecto ela tinha o bem que ela sabia, o que ela queria. Mas durante o dia, parece que a carne, a vontade dela, não respondia a essa força do intelecto. Ou seja, Exato. não basta apenas você conhecer a verdade. Você tem que botar em prática de alguma forma. E na hora que eu estava lendo isso, Diogo, foi interessante que eu lembrei dos cristãos, né? Que isso aí é uma sabedoria cristã da igreja, dos santos, desde sempre. É a questão da mortificação. Por que, que os santos se mortificavam no final das contas? Para subjugar a vontade, subjugar essa parte mais inferior da alma, essa parte mais inferior do corpo, à parte mais superior. Percebe? Então, é por isso que Sim, os cristãos mortificavam. Ó, eles tinham que tomar conta deles mesmos. Só que, como São Paulo disse, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Por que? São Paulo explica na Carta aos Romanos, capítulo 7. Por que eu não consigo fazer esse bem árduo? Porque eu sou carnal. Porque eu tenho uma carne, é como se eu tivesse um homem que brigasse dentro de mim contra esse outro homem. Então eu tenho que mortificar a carne, mortificar a vontade. Isso só se dá a partir da vivência das virtudes, não é mesmo? Então, exatamente. como que eu vivencio as virtudes? Eu vivencio a virtude através da penitência, da mortificação. Se eu tenho o vício da preguiça, eu tenho que adquirir a virtude contrária a esse vício da preguiça. Então, eu tenho que, de alguma forma, primeiro mortificar a preguiça e, de outra forma, fortificar a fortaleza, fortificar a vida ativa e tudo mais, né? Então, eu achei sensacional essa parte, essa distinção que ele faz. Exatamente. E a Auster, ela fez muito bem em ter absorvido, né, o conteúdo e impresso o livro, que é Sim, justamente a proposta da editora Auster, né? E que é vida prática, né? Muitas vezes a gente acaba se voltando para a teologia, né? E se torna a leitura muito densa, muito pesada, realmente, mas a gente precisa colocar o pé no chão, né? Antes de sim, alçar altos voos. Então, quando a gente conversava sobre Santo Tomás de Aquino, que o Ítalo é bem próximo a Santo Tomás, né? Ele bebe da fonte. Você percebe uma carga tomista bem concentrada. sim, E aí ele dialoga com São José Maria, tem muito do professor Olavo de Carvalho também, sim, Louis Lavelle, tem uma pegada também de Louis Lavelle, a questão da presença total mesmo, que o Ítalo fala. Vitor Frankl também é outra pessoa. E se você perceber, o Ítalo foca na operacionalização.
né? E aí é que bate a questão da vontade e do desejo, né? Não basta o intelecto, mas o desejo, ele precisa ser domado, né? O que ele chama de apetite. Isso. Então, domar o apetite, administrar o seu corpo, e ele depois nos capítulos seguintes ele fala de força. É preciso ter força, é preciso ter fibra mesmo, e vontade no sentido de ação, né? Não Sim. basta saber, mas você tem que fazer. E para fazer, você precisa de motivação. Como encontrar essa motivação? Você precisa estar presente na realidade e observar o que é necessário que você faça. É necessário que eu faça Perfeito. café? É necessário que eu troque meu filho? É necessário que minha esposa descanse naquele momento para eu cuidar dele? Eu vou fazer o café, eu vou fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Aí quando ela acorda, eu vou lá e pego um livro. Aí eu, por exemplo, hoje eu estou com 3 leituras básicas, que é a Lenda Sagrada Escritura, né? O livro do Ítalo, tenho A Volta ao Mundo em 80 Dias, Júlio Verne, e as Meditações de Santo Tomás para o Advento e Natal. Uhum. Então eu tento conciliar tudo isso, né? Isso do ponto de vista intelectual, mas para que eu chegue a me debruçar intelectualmente, eu preciso domar o corpo. E aí entra a questão da mortificação também, né? A Perfeito. importância do jejuns às sextas-feiras, que todo católico deve fazer. Por exemplo, tem um jejum que eu praticamente não conto para as pessoas. Eu tenho um tipo de jejum diferente, né? Quanto à quantidade. Então, eu sempre deixo uma lacuna após as refeições. Eu poderia ter comido mais, mas eu não comi. Isso. Então, eu sempre levanto da mesa com algum pouquinho de fome. Sempre. Isso É tem o que ajudado bastante também. Isso é perfeito, sabe por quê? Porque você vai. Esse apetite sensível que o Ítalo fala aqui, tenta refrear. Imagina uma pessoa, uma analogia poderia ser feita aqui, né? Imagina uma pessoa gorda. Poxa, essa pessoa é muito, muito obesa, ela quer correr. Ela precisa correr porque, sei lá, tem um bicho querendo morder ela, um cachorro. E na cabeça dela, no intelecto dela, sim, na cabeça, assim, na mente dela, vamos resumir. Aqui, ela sabe que ela precisa correr. Só que na hora que ela se põe a correr, que o intelecto vai iluminar a vontade para ela andar e para ela correr, ela não vai conseguir. Por quê? Porque o corpo não responde. É a Sim, mesma coisa com a gente. De manhã, quando você vai acordar, para você ler. Você quer ler de manhã, você quer ler mais. Poxa, mas se eu não conseguir domar a minha carne, se eu não conseguir mortificar a minha vontade, as minhas más inclinações, inclusive a prática cristã é mais do que só. Não basta apenas mortificar aquilo que é ruim. Isso que é interessante. Se você lê qualquer livro de espiritualidade, vai falar isso. Olha, a santidade, para se alcançar a santidade, não basta mortificar só a parte, o que é ilícito. Isso é o básico, né? Isso é o básico, é o princípio de tudo. Mortificar o que é ilícito. Se recusar aquilo que é ilícito. Mas não basta só isso. Você tem que recusar também, na medida do possível, o que é lícito. Porque você começa a sua razão começa a domar a sua vontade e tudo mais, e na hora que você precisar da sua vontade, você vai ter ela na palma da mão. Esse que é o ponto. exatamente. Tem um ponto que ele comenta sobre a geração soft, né? No capítulo Isso. 5. Né? Então, o livro ele tem pouco mais de 24 capítulos, né? Eu estou aí um terço do livro ainda, não li o livro todo, né? Mas a gente já Excelente. sabe a essência. Terapia de guerrilha. No capítulo 5 ele fala sobre a geração soft, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Nesse momento, aqui na minha cidade, eu moro no semiárido baiano, né, no Vale de São Francisco, que aqui é muito quente, né? Então estamos no verão, né? Você deve imaginar quanto que está aqui. Eu estou suando. Aqui no quarto, ao lado, minha esposa bota a menina para dormir e está o ar-condicionado ligado, né? E mesmo assim, o ar-condicionado ainda precisa botar no turbo para poder esfriar o negócio. Senão o menino não consegue dormir. E o menino, eu já percebo o temperamento dele, que ele tende a ser sanguíneo ou colérico, como o pai. Então, o colérico, ele tem mais, Energia. como tem o seu, mais energia, mais cólera, que é a palavra.
Então ele tende a sentir o corpo ser mais quente, ele tende a suar mais, ele tende a ter problemas cardíacos futuros, né? Então quem conseguir estudar um pouquinho mais sobre temperamento vai perceber isso aí. A gente pode, quem sabe, um dia fazer uma live, né, sobre temperamento. Perfeito. Então aqui eu tô suando e ela tá lá com o ar-condicionado e com o ventilador também, né? Inclusive, durante o dia, por ser muito quente a minha cidade, a caixa d'água, ela vai lá reter a energia, né, do dia, Você nem ligar o e a ventilador. água fica quente. A A água água fica fica quente. quente. O banho que eu tomei agora foi um banho morno, sendo que o ambiente já é quente. Então não é nada agradável. E o Ítalo faz esse exemplo quando ele fala, tome banho frio de manhã. Só que de manhã, se eu tomar banho frio, vai ser agradável para mim. Um banho quente. Veja só, o banho frio é agradável para mim aqui. Então eu vou mandar um e-mail para ele, olha, não vou tomar banho frio porque é agradável. Então a gente acaba domando o apetite, né? A concupiscência, a questão da carne mesmo, à medida que a gente tem pequenas oblações que a gente oferece depois a Deus e fala, olha, isso aqui era um momento, só um pouquinho de sofrimento, né? Então é um sofrimento que ele não é impossível de ser superado aqui. O que é isso diante da cruz? E aí você começa a contemplar nas coisas pequenas o sublime, o sobrenatural, de fato, né? Então é um Perfeito. exercício de realidade. E você tocou num ponto essencial que quando se fala de mortificação é preciso tocar nesse ponto. Porque não é masoquismo isso aqui, né? Não é mortificar por mortificar e o fim é a própria mortificação, não é isso. São dois fins, né? A gente pode botar aqui. Primeiro, para você tomar conta de você mesmo, né? Você ter a sua razão, domar a sua vontade e tudo mais. Mas segundo, para a santidade mesmo, né? Então são os Sim, fins desse modo. São Paulo, até citei Romanos 7, eu peguei aqui, que ele diz exatamente isso. Só para a gente fechar, acho que a gente pode aproveitar para falar outras coisas do livro, mas eu queria fechar esse tema com Romanos 7, versículo 14 e depois o versículo 22. Vou ler só o 22. Em meu interior agrada-me a lei de Deus. Em meus membros descubro outra lei, que guerreia contra a lei da razão e me torna prisioneiro da lei do pecado que habita em meus membros. Olha ali. Infeliz de mim, São Paulo fala, infeliz de mim. Quem me libertará dessa condição mortal? Ou seja, eu quero, meu intelecto quer, minha razão quer fazer o bem, mas eu encontro em mim uma outra lei que me impede de fazer esse bem que eu quero. Então eu tenho que mortificar, eu tenho que pedir o auxílio da graça de Deus, enfim, tudo mais. Diogo, uma coisa que, só para mudar de assunto, para a gente conseguir seguir, uma coisa que eu acho interessante no Ítalo é que ele conseguiu, você citou que ele é muito tomista, né? Ele bebe muita fonte de São Tomás de Aquino. E é interessante que São Tomás de Aquino tem uma filosofia, uma teologia muito complexa, né? Muito pesada, muito difícil. E ele consegue vulgarizar tudo isso, né? E eu acho interessante demais o Ítalo, ele consegue falar de uma forma que todo mundo entenda. Ele consegue, sim, poxa, colocar 5.000 pessoas numa live. sim. Todo mundo É, entende o que ele está falando e ninguém sabe que ele está falando de São Tomás de Aquino, de Olavo, seja lá quem for. o Ítalo começou esse trabalho de influencer, vamos dizer assim, né, de professor virtual, em 2018. Ele tinha aí em torno de 100, 200 pessoas, né? Só que quando eu comecei a segui-lo, ele já estava com 50 mil. Então já é Sim. alguma coisa, né? Hoje está com 1 milhão. E eu conheci a partir do professor Carlos Nadalim. Uhum. Então o Ítalo tinha um programa, A Melhor Família do Mundo, né? Então ele dava Sim. conselhos para as famílias sobre relacionamento com as crianças. Daí nasceu o livro dos temperamentos, né? Da educação dos filhos. Eu conheci o Ítalo ainda quando ele tinha a cara do Zé Galifianakis, né? Galifianakis, eu não sei o nome do cara, do filme Hangover, Se Beber Não Case, não é isso? E Todos de aí, terninho, de sim, atendia a ligação no meio do programa, eu lembro. é muito legal. É. É um estilo meio throat speak do professor Olavo, né? E aí o Ítalo acaba que
ele dá uma nova face de boas fontes, e fontes de profundidade moral e intelectual, né? Principalmente Santo Tomás. E como eu falei, o São José Maria, Victor Frankl e outros. Sim. E ele acaba que, pela habilidade de linguagem que ele tem, e algo da sua personalidade, não do seu temperamento, que ele, como fleumático, ele acabou superando seu status mineral e colocando a força da sua personalidade, né, e a sua presença como um catalisador, né, de Eu achei que ele era conhecimento. sanguíneo. Não, ele é fleumático, né? Ele é fleumático. E aí existem outras situações que sobrepõem ao temperamento. Então, o temperamento ele é corpo, ele é força, ele por exemplo, ele é fleumático. Só que o fleumático ele tende a ficar parado, como água, né? A análise simbólica é estabilidade, não me mexa aqui, eu tô quieto, se ninguém me tocar, eu tô de boa. Só que ele transcendeu esse aspecto, né? E ele acaba, por meio da linguagem, a transformar esse conteúdo que ele absorve de densidade e transmite de forma singular e bem fácil. Então ele tem seguidores, por exemplo, alunos do professor Olavo, alunos do Padre Paulo, ele tem pessoas de outras religiões que o seguem, pessoas sem religião, de profissões distintas. Ele sempre mantém contato com outros influencers, com analistas financeiros, com o cara do marketing, que é o Ícaro, por exemplo. Tem a menina lá do blog de beleza. Então, ele acaba pegando uma rede de pessoas de todos os tipos e cada pessoa entende o que ele basicamente está falando. E aquele sujeito lá que nunca sabia da existência de São José Maria Escrivá, o que é isso? Exatamente. Ele acaba recebendo a mensagem de São José Maria de uma forma ou de outra. O Ítalo, se eu não me engano, é do Opus Dei, né? E então ele acaba transmitindo essa força, né? Então ele coloca muito, trabalho, força. Você observar o quaternário que tem no subtítulo do livro Trabalhe, sirva, seja forte e não enche o saco. Se você pegar o livro Caminho, você navega por esses 4 elementos. Perfeito. Né? O trabalho, a dignidade do trabalho. Inclusive, São José Maria tem uma novena do trabalho que funciona, já funcionou 2 vezes comigo. Olha aí. Né? O serviço, a força, a virilidade, né? E o amor ao próximo, não enche o saco, a utilidade. E é interessante, Diogo, porque a própria esposa dele já admitiu isso. Perguntaram para ela, olha só, hein? Perguntaram para ela, qual a relação que vocês têm com São José Maria Escrivá? Aí ela falou, olha, foi uma bênção na nossa vida, esse santo, né? Então, de fato, os escritos dele, do Ítalo e o próprio jeito que ele fala, combina muito com a obra, né? Com a Opus Dei. Sem dúvida. E é interessante porque o Ítalo conseguiu alcançar muitas pessoas. E ele está ajudando muita gente, Diogo. Ele está ajudando muita gente a se encontrar, voltar para a Igreja Católica. A gente vê muitas mensagens que ele posta lá. Ah, não ia mais na igreja, voltei por causa de você. Não acreditava em Deus, comecei a acreditar por causa de você. Porque o que você falou me ajudou muito, sair da depressão e tudo mais. E eu estava pensando aqui antes da live, o Chesterton ele fala algo muito interessante que combina muito com o Dr. Ítalo. Porque as pessoas... Então tem aquele jeitão dele, né, de falar daquela forma, com aquela linguagem e tal. Só que as pessoas criticam muito por causa disso, por causa da linguagem que ele usa. Expansivo, né? Expansivo, um pouco mais agressivo. Fala rápido. Fala rápido. Só que acho que as pessoas queriam que ele argumentasse, falasse de forma pomposa e tudo mais, só que não dá, gente. O Chesterton ele fala o seguinte, ó, no Ortodoxia. Quero dizer que se você ou eu estivesse lidando com uma pessoa, uma mente, no processo de tornar-se mórbida, nossa principal preocupação não deveria ser oferecer-lhe argumentos, mas sim ar. Convencê-la de que existe algo mais limpo e mais arejado fora do sufoco de um único argumento. Aí ele vai falando aqui
O louco, ele é muito lógico, o louco é muito racional, o Chesterton, né? Ou seja, tipo, o Ítalo, ele só tá querendo dar ar para as pessoas. Ele não tá querendo argumentar, ele tá querendo dar ar, ele tá querendo falar as verdades óbvias, as verdades universais que as pessoas perderam. Porque a nossa sociedade é uma sociedade doente, eu digo. As pessoas Sim. estão ficando meio mórbidas, assim, elas não acreditam mais na realidade, não acreditam mais em Deus mesmo, as pessoas enlouqueceram mesmo, né? É, Então é preciso de ar, elas precisam de ar. E o então, Ítalo, ele, a quebra da linguagem, certa agressividade que ele tem, ele olha para a câmera e fala, você, tá, 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 tá. Vem o story falando uma besteira, muitas vezes uma pessoa covarde, ou que coloca a culpa, é um dos capítulos, que culpa a mãe, que deposita as suas vicissitudes por conta de um trauma que tem, culpa uma pessoa, inclusive no estado intrauterino. Minha mãe quis me botar para fora, eu não queria que eu nascesse. E acaba transmitindo aí uma desculpa para suas derrotas na vida, sua covardia, sua paralisia. E aí ele quebra justamente essa barreira vitimismo, de né? Esse linguagem, né? vitimismo das pessoas, Confortável. esse vitimismo é muito vitimismo, viu? As pessoas, elas não assumem para si a responsabilidade da própria vida. E é interessante que às vezes, sei lá, uma pessoa choca isso que ele faz. Uma pessoa manda para ele, meu pai me abusou de mim quando eu era criança. Aí ele fala, não tenho pena de você. Primeira Sim, coisa, não tenho pena de você. Ninguém tem pena de você. Vá lá, honre sua família. Não precisa ficar falando com o pai, não. Mas honre sua família. Se um dia ele estiver doente, você precisa honrá-lo. Porque uma coisa não exclui a outra, né? E seja forte e tudo mais. Por que ele faz sim, isso? Isso choca um pouco. Ele podia falar, nossa, que pena, coitadinha de você, tudo mais. Mas não, ele está dando a responsabilidade na mão de quem tem que ter. Inclusive, o livro Claridade, do Renato Moraes, que é amigo do Dr. Ítalo, tem uma passagem muito interessante que o próprio Ítalo já usou. Que na hora que eu li, eu falei, o Ítalo usou isso aqui. Esse livro aqui, Claridade. O Ricardo, que é o personagem principal, ele tá lá conversando com um adolescente. O adolescente está reclamando das mágoas da família, né? uhum, Aí ele dá uma dura no rapaz, porque, poxa, como assim? Tava reclamando, era uma coisa séria mesmo, mas ele dá uma dura no rapaz. E o rapaz falou, poxa, por que você está falando isso de mim, comigo? O que eu tenho a ver? A culpa não é minha. Ele falou, talvez a culpa não é sua, mas eu estou falando com você, eu não tenho oportunidade de falar com seu pai. Então, eu só posso ajudar você. Você quer mudar? Então eu posso te ajudar. Se você não quer, não dá. Ou seja, as pessoas têm que entender que o Ítalo está falando com aquela pessoa ali. O Ítalo não está falando com o pai, ele está falando com ela, com a pessoa que foi abusada. Então é ela que pode mudar a situação ali. Então as pessoas às vezes não exatamente. entendem. Ó, o adolescente, ele não está instalado na realidade. Vou dizer por quê. Se o adolescente estivesse instalado na realidade, ele não seria um birrento, ele não reclamaria dos pais, não fugiria de casa. Por quê? Ó, ele tá sob um teto que alguém sustenta. Um teto tem o quê? Tem água, luz, energia, tem a internet, certo? Tem segurança. Tá num bairro razoável ou não, na periferia, não interessa. Mas o sujeito não tá debaixo da ponte. Beleza? Perfeito. Pronto. Tem um pai, tem uma mãe, ou um avô, alguém que o sustenta. Sujeito, ou seja, não paga um boleto, é um adolescente, não tem renda, alguém tem uma renda que o sustente, né? Alguém tem proventos e alguém tem as despesas. E entre as despesas é esse próprio adolescente. Se o adolescente tivesse uma noção da realidade, se ele tivesse a sua biografia num processo de instalação, né, se ele não tivesse ainda na quarta camada, ele não seria birrento. Seria um adolescente diferente. Então, já saltaria de nível, né? Exatamente. Porque não tá, cara. Ele não tem dificuldade alguma. Ele vai reclamar o quê? Caramba, meu Wi-Fi reduziu aqui, meu sinal tá ruim. Papai, liga lá para a provedora de internet e vamos pegar uma Oi Fibra. Não pega não, que a Oi vai falir esse ano, provavelmente. É que tá a dica de análise de ações. E o adolescente não está encrustado na realidade. Ele não tem um pé no chão. É um sujeito que voa. É uma espécie de santo
que está no ápice do amor de Cristo, que flutua, só que só na cabeça dele, não na realidade. Então, o adolescente é uma fase de mentira. É uma fase de distúrbios mesmo. Realmente o sujeito não está vivendo a vida dele. Quando é adolescente, Diogo, a gente até entende, a gente até aceita, a gente até releva, porque adolescente é típico dessa fase, né? Boom de hormônio, sei lá, tem vários fatores assim que a gente dá um desconto. Não é bom não, mas a gente dá um desconto. O problema é quando a pessoa na vida adulta age como um adolescente, e é o que mais tem. E é por isso que o sujeito está lá nos 40 anos de idade. E é um adolescentão, é um de quarta camada. Porque não. O que é quarta camada? Né? A pessoa que só pensa nela. Que é fechada em si. Tudo, ela é o centro das atenções sempre. Então, se, por exemplo, ele até explica aqui no livro, né? Se o chefe falar alguma, para mim pedir cobrar o relatório, aí o chefe fala de uma forma um pouco mais tá atrasada no relatório, o chefe fica fala um pouco mais duro com a pessoa, e a pessoa olha que ele não me ama, ele me odeia, vou ser mandado embora, não sei o quê, mas coitada de mim, é o egoísmo, né? É a pessoa que só tá com os olhos nela. Isso, é um problema de percepção. Ele projeta uma dificuldade que ele precisaria superar, dada a sua circunstância, né? Como diz o filósofo, né? Eu sou eu e minhas circunstâncias. Só que ele não tem essa noção da realidade. Como eu falei, o adolescente é um ser, ele é um fantasminha. Ele é um fantasminha que incomoda. Exatamente. Ele é uma presença desconfortável. E quando eu falo adolescente, não só biologicamente, né? Então a mentalidade de quarta camada mesmo. De quarta camada. Né? Isso aí. E é interessante que se você parar para pensar, né, o problema não é só... Porque se fosse só com elas, se fosse só o sentimento interior e pronto, acabou, tudo bem. Mas o problema é que essa pessoa ela é medíocre, e ela sabe que é medíocre, e ela projeta a sua própria mediocridade no outro. Eu não consigo ser santo, por exemplo. Né? Eu não consigo ser santo, então não existe. Logo, é aí que vem a merda, logo ninguém é santo. Lutero. É um falso silogismo, né? Lutero. O sujeito filosofa sem saber. É Lutero. Lutero era da quarta camada. Não, assim, ele não conseguia alcançar a santidade, logo, a santidade não é possível. Olha só que mesquinharia, que miséria. A pessoa não basta se sujeitar a si mesma, mas todo mundo tem que ser miserável com ela. Isso aí é triste demais, né? Muito. E aí, uma das curas... Quer terminar? Pode falar. Pode terminar. Pode falar. Um dos processos de cura para isso é quando o Ítalo fala de se perceber na realidade, fazer pouco a pouco as coisas e tentar identificar que você está agindo. Que você acaba dominando a sua vontade e você vai relevando situações de desconforto. O que é um mero calor durante uma live de 40 minutos, 1 hora? Daqui a pouco eu vou dormir, cara. Isso aí. Daqui a pouco eu vou dormir, eu vou para um local mais agradável. Beleza, mas eu posso aguentar isso aqui durante alguns minutos. Isso. Afinal, eu estou numa região quente. A minha área de estudo, por exemplo, é geografia. Né? Então, cara, eu preciso saber onde eu estou localizado. Eu estou numa região quente, de semiárido. Então, realmente, eu não vou fugir disso. Né? Perfeito. O ar-condicionado já é uma fuga. Né? O ventilador é uma maneira de a gente buscar um certo conforto, porque é realmente muito desconfortável você passar 24 horas por dia no calor. Perfeito. Ainda mais com criança pequena. Mas a gente precisa se colocar numa posição de, caramba, olha, isso aqui, existem contingências na realidade, as quais eu não posso superar, eu posso ajeitar aqui e ali, e eu preciso ser forte em outras situações que eu não vou dar conta. Perfeito. Diogo, eu sei que você gosta muito do Senhor dos Anéis. Eu estava pensando também da live. É interessante, a gente lê o Ítalo, ouve o Ítalo, a gente vai pensando em várias referências. Aí eu estava pensando assim, o Sam, por exemplo. O Sam, ele é o sujeito que não é quarta camada de jeito nenhum. Não, olha, desde o início, ele
não é considerado, não é o maior da história. O Sam do Senhor dos Anéis, para quem não sabe, leia Senhor dos Anéis, quem não leu, vale a pena. O Sam, ele tá ali, ó, ele é só o cara que está intrometido ali e tem um propósito grandioso, né? Ele é o santo da história, no final das contas, porque ele carrega o fardo mais pesado, que o Frodo carrega o anel propriamente dito, mas o Sam carrega não só o anel, mas carrega o portador do anel. Não bastava só carregar o anel. Se fosse carregar o anel, acho que seria fácil pro Sam. O O Frodo, Sam é como um sacerdote, né? exatamente, exatamente. Ele tem que carregar não só o anel, mas o próprio portador do anel. Então, assim, e aguentar tudo aquilo ali, proteger o Frodo e tudo mais, e sem esperar reconhecimento nenhum. Isso que é interessante. Ele não espera reconhecimento, ele faz por amor ao seu mestre. Percebe? Então, Exatamente. é isso que é o absurdo para o rapaz de quarta camada fazer. Tem que se espelhar. A gente que tem os traços de quarta camada, eu pelo menos, a gente tem que se conhecer, né? Se espelhar Claro. nesses personagens, né? O Sam, que carregou o fardo, subjugar a sua vontade e tudo mais. Eu acho que é um ponto essencial para a gente sair dessa nossa própria miséria, né? Exatamente. Então, é exatamente essa questão. Durante algumas páginas do livro, o Ítalo vai citando literatura, né? Isso. E ele é justamente o que um psiquiatra precisa ter, uma base cultural muito forte. Por quê? É na literatura que a gente se depara com as possibilidades das vidas humanas. Então, vamos supor que o Ítalo acho que tem em torno de 18 ou 20 anos de clínica, né? Desde como exército ou como médico do exército ou como clínico mesmo. Ele dá um exemplo sobre até um soldado, né? Que ele mandou bater continência para ele e voltar para marchar e parar de chorar. Foi muito engraçado ler isso. E a gente acaba lendo o Ítalo no livro e acaba imaginando a voz dele, né? Falando as histórias. Você para com isso, né? Para com essa porra. E É aí vai. interessante. E é interessante que você tocou no assunto, o jeitão dele, né? Ó, ele fez uma vez uma live sobre fé. Ele estava lá na live sobre fé. Ali eu vi um homem amando as pessoas que estavam assistindo a live. E no momento mais surpreendente, porque ele estava falando calmo nessa live. Por isso que parecia no início ele estava calmo. Só que do nada, brotou uma fúria dentro dele, não é uma fúria, né? Não é a palavra mais correta, mas algo quente dentro dele, algo que ele começou a xingar ali. Pô, aí ele começou, eu não gosto de xingar, mas ele começou a xingar ali. Aí no final que ele começou naquele estado de inflamação, que ele se inflamou, eu vi uma pessoa que realmente era capaz de amar. Por que ele estava fazendo aquilo, né? É a pergunta que me veio na mente. Por que ele está falando dessa forma? Porque ele está falando para um monte de gente que, é o que o Chesterton falou, está em processo de tornar-se uma vida mórbida, de morte mesmo interior, morte na própria vida espiritual e tudo mais. Então, poxa, ele tinha que acordar essas pessoas de alguma forma. Ele tem que Sim. sacolejar aquela pessoa de alguma forma. E essa é a forma que ele encontrou. Tá dando certo. Tá dando certo, né? Ó, quando ele explica a terapia de guerrilha no início, ele diz que usa esse nome justamente como generalização, porque são casos particulares, são perguntas no consultório, são situações reais de consultório e também dos stories, que é um consultório virtual, que a gente não sabe quem está ali mandando Sim. mensagem. Às vezes ele cita, mas é muito difícil. Então, casos assim pesados, a pessoa pergunta a questão de fidelidade, de castidade, de certas dificuldades que se tem, e aí ele generaliza e responde como se aquela resposta fosse atingir a todos. Porque Perfeito. aquele cara que perguntou aquilo ali, ó, eu poderia ter aquela dúvida, daqui a alguns anos eu posso ter aquela dúvida, né? Antes eu tinha aquela dúvida, eu já superei, eu ainda vivo isso. Então, essa generalização do terapia de guerrilha é um consultório que ele alcançou, que ele fez alcançar nas redes sociais, para atingir a todos.
E isso é um trabalho muito interessante que ele faz. Ele fala que ele vai tocar na parte da pessoa que é mais geral, né? Todo ser humano tem de um lado aquilo que lhe é particular e de outro Sim, aquilo que é genérico, que é igual em todo mundo. E é essa parte que é igual em todo mundo, que é a essência do ser humano e todo mundo tem, que ele quer tocar, que ele quer mover, que ele quer fazer com que a pessoa se saia daquela mediocridade da quarta camada e tudo mais, que é só uma linguagem que ele diz, né? E é interessante exatamente. que a gente pode trazer para a vida espiritual essa questão do egoísmo, do quarta camada, porque o que é o início da vida espiritual, né? O padre Garrigou Lagrange, que ele fala no início do livro, das três idades da vida interior, ele fala, olha, a vida interior é o quê? Primeiro, é uma escada, né? Primeiro o homem, ele começa conversando consigo mesmo. É uma conversa do homem com o homem mesmo, interior. Só que depois, se ele amar a verdade, essa conversa não vai ser mais dele com ele mesmo. Essa conversa vai ser dele com Deus. Ele vai começar a sair de si mesmo e é interessante que é uma vida interior, mas é uma vida que se projeta para fora, para Deus. Sim, sim, E depois ele vai da conversa com Deus, conversar com o próximo no sentido de amar o próximo. Então não dá para inverter as coisas, né? Não dá para inverter as coisas. Então não é porque o quarta camada é uma pessoa doente, é uma pessoa que precisa sair, se mover, sair da conversa consigo mesmo, passar para a conversa com Deus. Para a gente que é cristão, acho que a gente pode falar isso com muito mais facilidade. Começar a conversar com Deus, que já é uma coisa que não é mais para si, mas para fora, né? E depois dessa conversa com Deus, porque aí que tá, né? O cristianismo, ele não é bom mocismo, né? A gente não o cristão, ele não faz o bem, ele não faz caridade igual essas pessoas de ONG faz, e tudo mais. Não. É porque a caridade cristã é uma caridade que brota do amor de Deus. Eu amo a Deus e esse amor de Deus que Deus tem por mim e que eu tenho por Deus transborda para o próximo, que é a imagem e semelhança dele. Imagem e semelhança de Deus. Então, um fundamento que foi capaz de fazer com que a Igreja Católica fosse a maior instituição de caridade do mundo. Não é mesmo? exatamente, porque caridade é diferente de filantropia, né? Isso aí, essa palavra fugia. Exato. Então, filantropia, qualquer organização ocultista aí pode fazer, Exatamente. não é verdade? Sumiu a palavra na minha cabeça, cara. Olha só, quando eu estava pensando aqui sobre como o Ítalo Marcilli, ele vai do transcendente mesmo, quando ele fala da necessidade do jejum, da esmola e da oração, com a vida prática, né? Então ele acaba que tá levando sim muitas pessoas para um encontro de si mesmo e aí parar para pensar, caramba, o que é presença? O que é estar presente na realidade? Se eu estou presente na realidade é porque algo que me sustenta. O que isso me sustenta? No Sim, fim das contas, é o absoluto, é Deus, claro. né? Porque o sentido da coisa está fora da coisa, Exatamente. não É nela interessante, mesma. é interessante que o nome é vida interior, né? Sim. Então, por exemplo, pegar o exemplo da simbólica. Depois de conhecer o professor Olavo, o professor Luiz Gonzaga de Carvalho, o Gugu, o Ítalo Marcilli, a gente acaba prestando atenção na simbólica das coisas, né? Por que existem o simbolismo do ternário, o simbolismo do quaternário, né? Por que por exemplo, agora na Epifania do Senhor, os três reis magos, você tem ouro, incenso e mirra? O que significa isso? Né? E você para pensar, o que é o ouro? O ouro é aquilo que brilha, que reluz, Perfeito. né? E a gente traz aí para a riqueza. Se a gente for comparar os presentes dos magos com as três necessidades que todo cristão deve ter, que a gente daqui a pouco entra na quaresma, de jejum, esmola e oração,
o ouro representa justamente a esmola, né? Então, naquele momento, o Cristo estava no coxo, num local onde estavam animais, e ele estava ali, no meio à palha, num estado de pobreza monumental. E o ouro representa essa grandeza daquele que é o rei no final das contas. Então, quando a gente olha para o pobre na rua, você vai para o banco sacar o dinheiro, tá lá um sujeito pedindo, tá lá perto da igreja, tá bêbado, não interessa. Você tem que dar alguma coisa. Perfeito. Você tem que dar alguma coisa. Naquele momento ali, não interessa se é o Cristo, não. Cara, Cristo disse, dai o que te pede, né? Você não vai necessariamente dar uma nota de R$100, porque aquilo não condiz com o seu bolso. Mas Claro. se tem R$2, R$5, 10, dá, é porque ele vai fazer um uso daquilo. Vai comprar cachaça. Cara, eu dei o dinheiro para ele. Ele faz com o dinheiro o que ele quer. Exatamente. Se eu ficar pensando o que ele vai comprar, o que ele vai fazer, isso aí eu estou mexendo já com o dinheiro dele, não com o meu. Percebe, né? Percebe. Olha só. Uma pessoa... Desculpa te interromper, só para não perder o... Depois... Percebe como que é, né? Ó, eu olho pro mendigo, aí eu vou... Mendigo, né? O morador de rua, sei lá. Não vou dar o dinheiro para ele, não. Porque ele vai comprar cachaça, ele vai comprar droga, ele é um drogado. Porque ele tá na rua, logo ele é um drogado. Olha só como que é a projeção novamente da própria miséria, da maldade que existe em você, no outro. Sim. Você não sabe, você não conhece essa pessoa. Então você não pode projetar sua própria miséria nela. Entende? Então, pode continuar, só queria fazer esse... É isso. E aí, quando a gente vai pensar os outros presentes dos magos, você tem o incenso. O incenso é o quê? É referente à oração. Isso está claro. O incenso é o que sobe. Sim. Né? É o que é oferecido e que você... Como é que está o tempo da live aí? Porque no Instagram ela corta, né? Ela corta, mas eu não sei onde não está mostrando o tempo aqui não. 57 minutos. Vai acabar daqui a 3 minutos a live. Pronto. Se você então, quiser... para finalizar essa simbólica da Epifania, o incenso é o que sobe é a oração. Então, quando o rei mago levou o presente para o Cristo, aquele é o verdadeiro sacerdote, é o pontífice. Perfeito. Né? E a mirra. A mirra, ela é a mortificação. Ela é usada no processo dos cadáveres, né, da época. Né? E não é que é a mortificação, senão o jejum. Então você tem um ternário simbólico dos presentes e logo depois você vem a quaresma, alguns dias depois. Daqui a pouco a quaresma está batendo a porta. Então você faz um salto próximo, né, que é uma análise interessante. E a gente aprende isso com Ítalo e com outras pessoas. A gente para perceber a realidade. Caramba, olha como a realidade ela é pedagógica, né? E a igreja ensina, né? Perfeito. Para você ver a sabedoria da nossa igreja, né? A gente não precisa buscar fora, a gente já tem tudo ali. Algo que eu tenho aprendido cada vez mais aqui. Olha só, a igreja tem 2000 anos de história e ela é o próprio corpo de Cristo, então tem tudo ali já. A gente não precisa buscar fora da igreja. A gente já tem as coisas ali. Entende? Então acho que o próprio Ítalo, ele está querendo, o que ele faz, só para finalizar aqui, que vai finalizar agorinha na live, o que ele faz é isso, ele consegue vulgarizar todo esse conhecimento de São Tomás de Aquino, todo esse grande conteúdo filosófico e tornar acessível para as pessoas, né? Para pessoas como eu, como você, como a tia a nossa tia, a nossa avó, todo mundo consegue entender a linguagem dele. É interessante, de fato, é sensacional. Então, ele está de parabéns. Que a gente comentou no início da live. Ele não é perfeito, ele pode ter os erros dele. Mas daí? Você não tem? A pessoa não tem? A gente não tem que olhar isso. Exatamente. Os erros do Ítalo não me interessam. Me interessam os pontos positivos